Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. Eu queria fechar hoje com chave de ouro, em nome de Jesus, amém? Queria fechar com chave de ouro a nossa sequência de pregações acerca de a chave do trabalho na prosperidade. Essa é a quarta chave que se dividiu em várias ações. Você que não viu as outras chaves, está lá no nosso YouTube. Nós temos tido um cuidado para deixar bem claro lá essas chaves, como outras pregações. Se você está vindo hoje pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Se você está pegando essa pregação pela primeira vez hoje, vai lá, pega as outras três, porque, querido, eu lhe garanto, uma vez que você junte essas 4 pregações, eu digo, você vai crescer muito, você vai avançar muito na área financeira, na área de prosperidade e de sabedoria. E hoje eu quero finalizar falando sobre os meus... o que eu consegui extrair ao longo desses anos da palavra de Deus. Sabe, eu senti hoje no espírito de trazer algo pessoal, algo que Deus falou comigo e tem falado comigo, como se eu pudesse entregar para você algo que o Senhor falou comigo. E talvez aqui alguém possa ser hoje como eu fui um dia, ou talvez você possa se identificar porque também possa ter sido como eu. Eu não sei se você era daquele tipo que quando ia preencher no RH de alguma empresa, quando ia ser contratado, alguém perguntava e dizia assim: me diga um erro que você tem, me diga um defeito que você tem. E aí você colocava lá: sou perfeccionista. Talvez você várias vezes se olhou, alguém perguntou para você: me diga um erro que você tem. Aí você se olhou, se analisou, profundamente compenetrado e disse: eu já achei um erro em mim, eu sou perfeccionista. Você já conheceu pessoas assim? Que ao se avaliarem, ou se autoavaliarem, o que ela achou é que ela é perfeccionista. Aí eu pergunto: por que você é perfeccionista? Aí a pessoa vai dizer bem assim: não, eu sou perfeccionista porque eu quero tudo bem organizado. Eu quero tudo de um jeito que eu possa achar, eu gosto tudo bem correto, tudo certo. Aí alguém poderia perguntar: isso é um defeito? Né? Mas na verdade o perfeccionismo é um defeito. O perfeccionismo é o apelido de orgulho. Eu vou repetir de novo. Todo perfeccionista: pastor, o senhor está cometendo um gafe na sua oratória, porque o senhor está generalizando. Pois é, mas é verdade, não sou eu que estou dizendo não, é a ciência que diz. Todo perfeccionista tem um quê de orgulho dentro dele. Por que ele é perfeccionista? Porque ele não quer ser corrigido, porque ele não quer receber feedback, porque muitas vezes ele acha que o jeito dele é o jeito de fazer e é o jeito mais certo. Todo perfeccionista tem um quê de orgulhoso lá dentro, bem lá dentro. É aquela pessoa que não gosta de receber uma crítica, não gosta de receber uma orientação, agride essa pessoa, agride ela de uma forma extraordinária. Quando uma pessoa ela é corrigida, ela acha que está maculando a estrutura moral e ética dela. Essa pessoa que é perfeccionista tem muita dificuldade de receber conselho. Vocês estão comigo ainda nessa noite? Amém mesmo. E amados, o que tem a ver isso com a chave do trabalho para a prosperidade? Eu vou explicar para você, aguarde mais um pouquinho. Sabe, amados, tem muitas pessoas que têm dificuldade para se aconselhar, ou ser aconselhado. E eu pergunto a você: você tem dificuldade para receber uma crítica? Você tem dificuldade de alguém para poder te aconselhar? Quantas vezes você procura alguém durante o ano para se aconselhar? Quantas vezes você consegue reconhecer que você é insuficiente para alguma coisa? Sabe, eu até faço uma pergunta para mais além. Eu estava meditando hoje, eu disse: Senhor, qual pergunta eu poderia fazer para destravar mesmo? E eu quero lançar essa pergunta para você. Você gosta de ser aconselhado? Você gosta de ser orientado? Sabe uma coisa que eu aprendi nessa pandemia? Eu aprendi muita coisa nessa pandemia. E se tem um tempo que foi uma grande escola para todo mundo, foi essa pandemia. Eu acho que
Sinceramente falando, essa pandemia nunca poderá sair da história. Eu acho que ela tem que ser muito bem detalhada, eu acho que ela tem que ser muito bem registrada, porque a humanidade ela vai precisar o tempo todo olhar um pouquinho para a pandemia, para aprendermos um pouco sobre o nosso futuro. E se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia, foi distinguir pessoas que se prepararam e pessoas que não se prepararam. Pessoas preparadas para um conflito, um confronto, uma pressão, e pessoas despreparadas. E quando eu boto pessoas, eu boto pastores. Sabe, vocês não têm noção a quantidade de igrejas no Brasil que fecharam. Eu tive recentemente em um bairro de Salvador, e o pastor passava por mim e dizia: fechou uma igreja aqui, e nunca mais abriu. Por quê? Porque eram pessoas de Deus, pregavam a palavra, sim. Eram pessoas que queriam fazer a vontade de Deus, sim. Mas talvez era um evangelho muito místico. Era um evangelho muito superlativado. Um evangelho muito transcendental, muito metafísico. Pastor, o evangelho é metafísico? Eu creio em tudo, amado. Eu creio nos 4 seres viventes, eu creio no milênio, eu creio, amado, no sol, novo céu, nova terra, eu creio em anjo, querubim, serafim, tronos, eu creio em tudo isso daí. Mas eu também creio uma coisa: Deus, Ele nos revelou o evangelho para que nós pudéssemos crescer de glória em glória e pudéssemos ser amanhã melhor do que nós somos hoje. Vocês estão ainda aqui nesse lugar ou não? Amém mesmo ou não? Amém. Vá me acompanhando. Então, quando eu olho para o evangelho, eu olho como uma caixa de sabedoria. E eu queria arrancar dessa caixa de sabedoria algo que me ajudou muito a sobreviver, e não só sobreviver, viver e prosperar. São 4 chaves que na minha vida funcionam, que eu aplico no meu trabalho, que eu aplico na minha vida. Porque eu aprendi uma coisa, que prosperar não é só uma questão financeira. Prosperar tem uma origem que deságua nas finanças. Vocês estão comigo ainda? Amém. Em Salmos, por favor, Salmos 35, versículo 27. Abra, por favor, por gentileza. Salmos 35, versículo 27. Diz o seguinte: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Eu não sei se você entende, mas aqui já são chaves. É Deus falando com Davi, um homem que tinha muitos problemas, muitas dificuldades. Quando a gente fala assim, o rei Davi, a gente acha que o cara, Davi, foi um rei à la Príncipe Charles, que já nasceu numa soberania consolidada, que herdou uma grande fortuna. Esse tipo de rei. Não é esse tipo de rei que é o rei Davi. Davi foi um rei que muitas vezes esteve no corredor da morte. Muitas vezes ele esteve mais perto de morrer do que viver. Ele era um rei que tinha muito problema, muitas dificuldades, muitas guerras. E guerra naquele tempo era guerra à vera. Amém? Não era com drone, não era parecendo videogame, não. Era guerra à vera. Amém, amados? Então, não Vera de Vacto, mas a Vera. Amém, amado? Toda vez que eu digo a Vera, Vacto se alegra. Vera se, né? Quer dizer legítimo, né? Vera quer dizer legítimo, algo real, verdadeiro. A Vera. E toda pessoa que vai à Vera pega o Vacto, amém, amado? Amém, glória a Deus. Então cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Gente, vocês amam a palavra de Deus? Amém. A Bíblia diz que quem ama a retidão de Deus, a palavra de Deus, tem que estar cantando de júbilo. A palavra jubilar quer dizer cantar gritando. Uau! Uau, então cantar gritando é algo que você anima você mesmo, que você se anima. Você já parou para perceber que uma pessoa, quando ela entra em rota de destruição, a primeira coisa que acontece é o desânimo vir? Amado, como você pode fazer uma pessoa prosperar se está desanimado? Não tem como. A primeira coisa que uma pessoa precisa fazer para poder chegar em uma rota de sucesso é não permitir que desânimo entre na sua vida.
Desânimo tem que ter uma porta fechada para nunca poder entrar. Porque o desânimo é aquele estado que derruba uma pessoa antes da batalha e antes de fato começar a colocar a mão. Tem muitas pessoas desanimadas que vão pegar nenhuma coisa e não conseguem completar ou faz muito mal, porque deveria primeiro se animar para depois entrar. E ele diz: olha, você que ama a minha palavra, você tem que se animar, cantando de júbilo. Então cantar. Então imagina, amados, toda vez que você bota uma música, que você está cantando, que você está louvando, amado, toda vez que você faz isso, você está se animando. É por isso que a música é muito importante, a gente saber o que a gente está ouvindo, porque a música, ela tem um poder enorme de entrar na gente e transformar o nosso interior. Então, se você tem uma playlist muito mundana, seria muito interessante você colocar uma playlist agora, né, uma setlist cheia de músicas inspiradas do trono de Deus. Amém, amados? Mas não é sobre isso que eu queria falar ainda. Ele diz: glorificado seja o Senhor, que se compraz, se alegra na prosperidade do seu servo. Opa! Então, se tem alguém não prosperando ainda, isso não vem de Deus. Talvez a gente está olhando para o alvo errado. Exemplo, orações do tipo: Deus, o Senhor não está vendo o que eu estou passando? Deus, eu estou passando por essa peleja. Ó Pai, eu estou passando por um deserto. O Senhor não está vendo, não. Eu acho que é vontade de Deus o que eu estou passando. Eu acho que Deus me colocou nisso para me ensinar alguma coisa. A Bíblia está dizendo, no Antigo Testamento, que não é Deus que está fazendo isso, não. Porque Deus está do outro lado, dizendo assim: eu creio que Ele vai se levantar, eu creio que Ele vai avançar. Ele está dizendo, e a Bíblia está falando, que Deus se alegra e muito com a prosperidade daqueles que seguem a sua palavra. Se tem alguma coisa dando errado, ou é culpa sua ou do diabo, ou é uma culpa minha ou culpa do diabo, mas não é de Deus. Então, se a gente já desvenda agora, a gente precisa entender algo. Se não é culpa de Deus, ufa. Porque se Deus for meu inimigo, meu irmão, quem vai poder me ajudar? Então, graças a Deus que Deus não é meu inimigo. Então, já tirou Deus. Se é o diabo, é um inimigo vencido. Eu tenho uma pregação que é mais ou menos assim o tema. Você pode procurar no YouTube. Ufa, ou descanse. É só o diabo. Então, se for só o diabo, se você usar o nome de Jesus, saiu. Mas o nosso pior inimigo somos nós mesmos. Então Jesus já nos salvou do diabo, irmão. Mas Jesus, pelo Evangelho, quer nos salvar de nós mesmos. Por isso que Ele dá sabedoria aos simples. A sabedoria só chega aos simples. Pessoa que sabe de tudo, pessoa que é perfeccionista, não cresce, estagna, fica chata. As pessoas até podem servir por interesse, mas não é uma pessoa inspiradora. A pessoa que quer crescer é uma pessoa simples de coração, que diz: eu recebo, eu aprendo. Aprende até com uma criança. Vocês estão aqui nesse lugar? Toda pessoa inspirada aprende até com um martelo caindo de uma obra, até com um animal voando, até com com qualquer coisa, porque o mundo, Deus, as pessoas estão o tempo todo ensinando para ela. Sabe, amados, eu sou esse tipo de pessoa, modéstia à parte nesse sentido, e quem anda comigo sabe, onde eu ando eu digo: isso dá uma pregação. Isso dá uma pregação. Isso dá uma pregação. Agora mesmo no corredor eu estava me encontrando com o Wilson. O Wilson acabou de vencer uma batalha linda, que eu acredito que de uma certa forma pode falar de algum jeito, mas uma batalha linda que o Wilson venceu, digna de um filme, né, Homens de Honra. Eu lembrei muito daquele filme Homens de Honra. Você venceu no mesmo quilate, né? Graças a Deus que você não desistiu e você venceu. E quando ele estava ali já compartilhando comigo, eu disse: uau, isso dá uma pregação. Porque você está aberto, você está sensível para aprender. Então, quando você pensa nisso, em Deus, Deus sendo nosso amigo, número 1, nós precisamos entender do que Ele está falando aqui, o que é prosperidade. A Bíblia diz que Ele se alegra com a prosperidade. Mas o que é prosperidade para Deus? A palavra prosperidade no hebraico quer dizer eu dou. É E-U-O-D-O-O. Eu dou.
é uma palavra em hebraico. E o que a palavra em hebraico quer dizer? Quer dizer o seguinte: ter uma viagem rápida e bem-sucedida. Então, quando Deus olha para a sua eternidade, presta atenção nisso, quando Deus olha para a sua eternidade, ainda que você viva 120 anos aqui, é muito rápido para Deus. Nós estávamos vindo de carro de Petrolina, e o pessoal, tem um pastor com a gente, pastor Franca Júnior, ele também planta milho, e caiu uma ficha. Me desculpem, minha amados, eu não sabia disso, me perdoem mesmo. Eu não sabia que o milho, quando nasce o milho e morre o milho. Deixa eu ver como eu posso explicar isso. O milho nasce, você bota lá semente, o milho nasce, dá 2 espigas, tira, ela morre. Então o milho só nasce para dar espiga e morrer. Eu não sabia disso. Eu não sabia disso. Disse, rapaz, que coisa interessante. Eu disse, isso dá uma pregação. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou sensível para ouvir coisas, ficar inspirado, me inspirar. Talvez você já tenha todas as respostas que você precisa, mas você não quer ouvir, você não quer escutar, você não quer abrir o olho, você não quer entender o que Deus está falando, você está muito ensimesmado, você está muito orgulhoso. Talvez, querido, a sua origem tenha toda uma explicação porque você é assim. Talvez você teve um pai, uma mãe, que por proteção você se tornou isso que você é hoje. Talvez você passou por escassez, talvez você passou por tantos traumas, que você se tornou isso hoje. Mas um dia, para papagaio velho saber falar, vai ter que quebrar o bico. E eu estou falando de uma pessoa que era eu era assim. Eu era uma pessoa que eu achava que eu sabia ouvir, mas eu não sabia ouvir. Eu achava que eu sabia aprender, mas eu não sabia aprender. Mas Deus, Ele olha para mim aqui na terra e diz, Joselito vai passar pouco tempo nessa terra, mas o nome dessa passagem na terra, escute isso como é profundo, o nome dessa passagem na terra se chama prosperidade. Eu quero que você entenda isso. Talvez eu só fique nisso hoje. O nome dessa passagem se chama prosperidade. Quando Deus olha para o filho dele aqui na terra, para uma pessoa que segue a sua palavra, Ele diz o nome dessa história. O nome dessa história, eu sei que vai ser rápido, mas eu quero que seja uma passagem rápida e bem sucedida. Eu nunca vi uma viagem bem sucedida que quem está viajando passa fome. Eu nunca vi uma viagem bem sucedida que um pneu fura e não pode trocar. Eu nunca vi uma viagem bem sucedida que a pessoa fica doente e morre no meio do caminho. Eu nunca vi uma passagem bem sucedida que a pessoa é assaltada e acabou a viagem, parou e perdeu tudo. Não, deixa eu dizer uma coisa. Deus está dizendo, eu escrevi uma história para você. Eu escrevi uma história para você. E o nome dessa história se chama prosperidade. Mas Ele deu 2 chaves aqui. Uma, amar a palavra. 2, se alegrar com ela. Ainda que os ventos estejam batendo contra, ainda que você não tenha um resultado ainda nesse momento, deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ficar firme e dizer, eu creio na palavra e me alegro nela. Se tem uma coisa que eu aprendi na pandemia foi isso. Pessoas que decidiram aprender, quando chegou na pandemia sabiam o que fazer. Muitas coisas eu tive que aprender na pandemia. Fui aprendendo. E aqui está algumas coisas que eu fiz. Sabe, amados, Deus tem um caminho para nós. E esse caminho tem instrução. Fica comigo ainda, esse caminho tem instrução. Nesse caminho tem uma instrução. Entenda, tem muitas pessoas que estão oscilando. Pegando caminhos errados, depois volta. Caminhos errados, depois volta. Mas Deus está nos chamando para andar em um caminho. E se a gente tiver obediência, se a gente tiver vontade de andar nesse caminho, o nome desse caminho vai se chamar prosperidade. Sabe, eu achei muito interessante uma narração. Escuta comigo. Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso. Michael Jordan. Talvez um currículo desse, você pensasse que seria um jogador derrotado. E se você fizer um estudo sobre Michael Jordan, é da minha época lá com 13 a 16 anos,
Eu já estudei tudo que eu podia ver sobre ele. Eu amo muito a história de Michael Jordan, por uma série de situações que não dá para contar aqui. Sabe, Michael Jordan, ele não foi escolhido. Existe uma preparação para ser escolhido para entrar na NBA. Ele não foi escolhido como um cara bem celebrado. Tiveram outros, até que o Chicago Bulls, um time de quase que já não ganhava muita coisa há muito tempo, disse: eu vou apostar nesse negão aí. E pegou aquele negão ali e disse: tu vai entrar no meu time. Aquele cara revolucionou, porque ele tinha perdido tantas vezes. Ele fala isso, ele perdeu tantas vezes que ele disse: agora eu cansei de perder e agora eu vou ganhar. E tem pessoas que parece que não cansou de perder, tem pessoas que parece que não cansou de apanhar, e eu vou dizer para você, infelizmente essa pessoa vai continuar perdendo e apanhando, até a humildade cair e dizer: eu quero aprender. Vocês me amam nessa noite? Primeiro conselho, bem rápido: a prosperidade precisa de uma conexão. Eu já disse que o tema hoje central é sobre aprendizado. O aprendizado vai precisar de uma conexão. Vai precisar de uma conexão. Eu tenho muito medo de pessoas que dizem assim: me ame no que eu vou falar. E é bom que isso vai ficar registrado no YouTube. Eu tenho muito medo de pessoas que dizem: o meu único livro é a Bíblia. Deixei uma pausa mesmo, amém? Até para os haters ter tempo de cortar, né, e falar o que eu não estou falando. Pastor, a Bíblia não é um livro bom para ser o único livro. A Bíblia é o principal livro. Como eu já preguei aqui, mais atualizado do que o Jornal de Amanhã. A Bíblia é tudo. É tudo. Mas na Bíblia não tem, por exemplo, como estabelecer um consultório preparado para a geração alfa. Vocês estão aqui ou não estão aqui? Vai me amando, vai entendendo aí. Na Bíblia não diz como dirigir uma universidade no interior. Não, não tem. Não existe isso. Ah, pastor, mas não tem direção do Espírito Santo? Tem. Mas nós vamos menosprezar a história de tantos quantos que já venceram antes da gente. Eu não sei se você está entendendo. Quando Paulo disse, ele diz o seguinte: sede meus imitadores. Timóteo precisou de um Paulo. Vocês estão aqui ainda ou não? Paulo precisou de um Barnabé. Agora pense nessa loucura. Pense nessa loucura aqui comigo agora. Alô, alô, alô. Aí você pode dizer: ah, pastor, mas naquele tempo não tinha um canon. Pode ter algum teólogo de plantão para dizer: não tinha um canon, né? A Bíblia não estava ainda compendiada. Amém. Mas quem era o mentor teológico de Paulo? Jesus. Você sabe quem que aparecia para Paulo para explicar as Escrituras? Jesus. Esse como que de costume. Jesus era o professor dele, glorificado. A Bíblia diz que Paulo aprendeu Santa Ceia com Jesus. Paulo deixou ele explicar o que é uma Santa Ceia de verdade. Ele veio. Então, reiteradamente, Paulo vinha tendo experiências com Jesus. Mas o próprio Jesus pediu para Ananias, ou Deus pediu para Ananias: vá lá, para topar nele, para que através de você ele seja cheio do Espírito Santo. Não desconsidere os canais que Deus está colocando do seu lado, para ensinar para você. Quer que eu vá explicando? Alô, alô. Um dia estava lá Paulo, pregando. Aí Paulo diz: esse cara precisa de mais alguma coisa. Esse cara precisa de mais alguma coisa. Era o maior pregador da região, era Apolo. Aí Paulo diz: tu sabe o que é o batismo no Espírito Santo? Ele diz: eu não sei nem o que é o Espírito Santo. Ele diz: pois é, eu estou separando um casal aqui. Um casal, uma conexão aqui, de mentores. E ali naquele momento ele separa Áquila e Priscila. E diz: você vai ter que andar com esse casal para lhe ensinar um caminho de sobremodo mais excelente. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, e preste atenção no que eu estou dizendo. Nós não fomos feitos para estar em Deus tão plenos que a gente não precisa das pessoas. Porque quando Deus olhou para Adão no Éden, Ele olhou para Adão no Éden e disse: não é bom que o homem esteja só. Mas ele estava só? Não, porque na viração do dia ele sempre se encontrava com Deus. Mas como é que ele estava só então? Só sem pessoas.
Porque estar com Deus é estar em solitude, é um tipo de solidão. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque muitas pessoas vão precisar entender isso. Nós não podemos, nem eu como pastor, ninguém é tão guiado e tão cheio do Espírito Santo que nunca vai precisar de pessoas para mentorear, mostrar outros caminhos, mostrar coisas importantes para que ele possa crescer. Então essa historinha de dizer, não, porque eu não leio outros livros, porque eu só leio a Bíblia, orgulho. O próprio Kenneth Hagin, um dos maiores teólogos do nosso ministério, ele mesmo fala de Smith Wigglesworth, F.F. Bosworth, ele mesmo fala de E.W. Kenyon e tantos quantos homens que inspirou ele. Então deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, Kenneth Hagin tinha experiências com o próprio Jesus, e ele diz, olha, eu precisei me debruçar em várias unções. Vocês estão indo aqui ou não? O que isso tem a ver com o meu trabalho, minha prosperidade? Eu vou chegar lá. Sabe, amados, Provérbios 13, 18 diz, eu vou falar aqui, você vai anotando, Provérbios 13, 18 diz, pobreza e afronta sobrevém o que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão será honrado. Não quero ouvir, não quero ouvir. Eu não estou dizendo aqui, meu irmão, para você ouvir qualquer pessoa. E eu já falei isso nas outras pregações. Você só deve ouvir quem Deus está mandando você ouvir. Ou você deve ouvir quem tem resultados para lhe mostrar algo. Pastor, por que o senhor está dizendo quem deve ouvir pelo Espírito? Porque Jó estava ouvindo os mais experientes, e todos os mais experientes estavam debaixo de carne, e Deus ungiu um menino para poder mostrar para Jó como é que ele podia sair daquilo. Uma serva, uma empregada, foi ungida por Deus para salvar Naamã da lepra. Vocês estão aqui ainda não, né, amados? Talvez a sua resposta para tirar o orgulho, tirar, sabe, toda a altivez, está numa pessoa que menos você espera. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amado? Então você tem que estar ouvindo, sensível. Sabe, até quando vocês inexperientes irão contentar-se com a sua inexperiência? Pergunta Salomão em Provérbios 1:22. Sabe, inexperiência não é para ficar na sua vida a vida toda. Inexperiência pode ser tratada por pessoas mais maduras naquelas áreas. E eu queria mostrar para você quais são as características do que você deve fazer em cada área na sua vida, nesse conselho que me ajudou muito. Eu sempre faço isso, eu percebo que eu sou fraco em alguma área. Eu vou procurar algum referencial que tenha um resultado que eu queira para a minha vida naquela área. Amém. Oh Jesus, me ajude. Se você olhar para a sua vida hoje, quais áreas da sua vida estão fracas? Top, você identificou. 2, onde você quer chegar? Top. Tem alguma pessoa que você conheça, que você tem como referencial nisso? Ok. Se tem, comece a colocar na sua galeria. Agora faça o que Paulo ensinou. Analise tudo e só retenha o que é. Talvez, irmão, preste atenção no que eu estou dizendo. Eu olho para alguém que entenda muito de Instagram, e eu digo, rapaz, eu vou aprender com essa pessoa. Mas talvez ele é ateu, gosta de prostituição. Eu não vou aprender nada disso com ele. O que eu vou aprender com ele é somente Instagram. Então eu tenho que ter essa maturidade. O que é que eu quero retirar dele? Aprender com ele. Amém ou não amém? E aí, amados, eu quero colocar 4 segredos para você. Quando você identificar essas pessoas de cada área, talvez você é fraco na área de família, você vai procurar alguém para poder lhe inspirar nessa área. Talvez você é fraco em alguma área do seu trabalho, talvez é um colega seu de trabalho que ele é muito maduro nisso. O que você vai fazer? Número 1, você precisa entender qual é a sua visão, onde você quer chegar. No momento que você entender onde você quer chegar, e você vai escolher aquelas pessoas que estão ali e que vai poder lhe ajudar. 2, você vai elencar pessoas, como eu falei aqui. Você vai elencar pessoas para cada área da sua vida. 3, você vai comunicar, pensar, sentir e crer como ela.
Eu não sei se você está entendendo isso. Você vai começar... Como é que esse cara pensa? Como é que ele sente? Debaixo de uma pressão, como é que ele sente? Como é que ele tange o negócio dele quando acontece tal situação? Como é que ele tange a vida dele nessa situação assim, assim? Você começa a esmiuçar. Não só o que ele está dando, mas o como ele é. De que jeito ele é. De que forma ele é. E eu estou pregando nessa noite para pessoas que estão de fato insatisfeitas com aquilo que tem hoje, mas dizendo: eu quero chegar naquilo que Deus já me colocou e aquilo que Ele quer. Se você acha que já está bom, não tem problema, está ótimo. Mas se você diz: eu quero chegar em algo além, em cada área da sua vida tem um referencial. E se você já sabe onde chegar, não tem um referencial, procure, porque vai ter. Vai ter pessoas assim. E o quarto ponto é o que motiva essa pessoa. O que é que essa pessoa escuta? O que é que essa pessoa ouve? É igual o Globo Repórter: o que ele come, onde ele mora, né? O que ele vê, igual o Globo Repórter mesmo. O que é que essa pessoa faz? Tem pessoas, amados, que acabam aprendendo até com os animais. Um dia, sabe, eu fui no Parque dos Falcões, e eu fiquei bem uns 10 minutos olhando para o olho de uma águia. Eu fiquei olhando para aquele bicho, e eu olhava para ele, ele olhava para mim, aquela arpia. E eu olhava para ela olhava para mim, e eu disse para ela: você vai me ensinar como ser águia. E eu comecei a sugar daquela águia tudo que eu poderia sugar para a minha vida. Não sei se você está entendendo isso. Amados, se você pode modelar uma águia, que é um animal irracional, imagine outro ser humano. Vocês estão aqui, amados? Aleluia. Sabe, a Bíblia diz que aquelas ovelhas de Jacó, elas precisavam dar animais malhados. E ela ficou olhando tanto um pedaço de pau, cheio de malhado, né? Só tinha preto e branco, só preto e branco. E os pretos eram com preto e branco com branco. Até que Jacó disse: espera aí, me dê aqui, por favor. E pegou, tirou uns pedaços de pau e mostrou para as ovelhas o que é ser malhado. E de tanto a ovelha ir lá beber água e olhar o que é malhado, começou a parir o que é malhado. Deixa eu dizer uma coisa: se você começar a olhar demais para o retrato de alguém que está em sucesso, se você começar a olhar demais para a palavra de Deus, você vai começar a produzir na sua vida os resultados daquele ambiente. Vocês estão aqui ou não estão aqui, amado? Agora, se você levar a sério isso, irmão, se você levar a sério essa situação, você precisa observar, ver, capturar aquilo dali. Aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe, eu vou só pincelar mais os outros 3 pontos. O próximo ponto é sabedoria. Presta atenção nisso, por favor. Sabedoria. Sabedoria, você vai pegar lá em Provérbios 23:4, que diz o seguinte: não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso. Tenha sabedoria. De novo, não esgote suas forças para ficar rico. Se você tiver que esgotar suas forças, esgote para ser sábio. Porque segundo Napoleão Hill, e segundo a Bíblia também, eu só estou comparando sempre, eu gosto sempre de comparar. Napoleão Hill vai dizer o seguinte: que dinheiro é consequência de sucesso. E sucesso vem de inspiração, inspiração vem de sabedoria. E o que é sabedoria? Sabedoria primeiro é ter conhecimento. Ninguém adquire sabedoria sem conhecer. Então, antes de você ter sabedoria na Bíblia, tu vai ter que ralar. Eu dar o exemplo de Bíblia, depois você vai pegar em tudo. De cabeleireira como a Clécia. Vocês estão aqui? Porque não é mais cabeleireira, agora é personal high, né? Personal high, né? Amém, glória a Deus, amém. Qualquer coisa. Eu vou botar da Bíblia, você pega onde você quiser. Número 1, conhecimento. T.L. Osborne diz: se eu tivesse 4 anos do meu ministério, 3 anos era aprendendo a palavra e 1 ano manifestando a palavra. Você nunca pode virar de chave, aumentar, crescer em nada que você está fazendo, se você não ralar seu bico antes no conhecimento daquilo que você quer. Então você tem que sentar e aprender sempre novas coisas. Você tem que ter essa disposição, aprender. Segundo, depois que você aprende aquilo, buscar ter habilidade. Para aí, 2 ovos, 3 ovos, leite e farinha, né? Ok, então vamos lá, está aqui na receita. Eita, passei do ponto. Fazer de novo. Acertei o ponto. Isso é habilidade.
Habilidade só vem depois que você aprende a receita. Caminhada para a sabedoria é essa aqui. Depois atitude, porque no momento que você aprende a fazer, você diz: rapaz, eu posso ganhar dinheiro com isso. Mas para ganhar dinheiro com isso eu preciso fazer 10 bolos por dia. Ok, então eu vou ter que ter uma atitude mais rápida. Então pá. O nome disso se chama atitude. A atitude vai deixar você com destreza. Mas no dia que você ganhar dinheiro hoje, amanhã você pode dizer assim: não, já está tudo bom, já está massa, já está mais ou menos. Sabe de uma, eu vou até diminuir a qualidade da farinha. Eu já vou até diminuir a qualidade do leite. E aí os seus clientes acham que estão comprando o bolo de ontem. Vocês estão aqui comigo ainda ou não? Os clientes acham que estão comprando o bolo de ontem, mas não estão comprando o bolo de ontem. E o quarto elemento se chama caráter. Aquilo que lhe levou para o sucesso até aqui, continue com aquilo até Jesus voltar. Porque tem gente que diz: eu quero ficar rico para mudar aquilo. Não mude. Continue firme naquilo que levou você até aqui. Vocês estão nesse lugar? Tem pessoas que dizem assim: eu não vou para a igreja hoje não, porque eu vou ouvir as mesmas coisas. Mas foram as mesmas coisas que lhe manteram preservados até aqui. Isso é falta de sabedoria, se desligar daquilo que lhe ensinou até aqui. Vocês estão nesse lugar ainda ou não? Por fim, propósito. Você precisa ter um alvo, você precisa saber o que você quer, o que foi que Deus lhe chamou. Então no dia que você quer adquirir sabedoria, você tem que procurar conhecimento, habilidade, atitude, ter caráter e saber o seu propósito. Nisso você adquire sabedoria, porque a Bíblia está dizendo que você precisa se esgotar nisso. Se eu tenho que se esgotar alguma coisa, é nisso aqui, porque Deus vai fazer o resto. Você faz essa parte, Deus faz o resto. Você faz essa parte, Deus faz o resto. Caráter tem a ver você não prometer uma coisa na sua empresa e não cumprir. Caráter tem a ver com que você dizer que vai entregar no dia e entregar no dia. Caráter tem a ver com você dizer que vai ser com qualidade e vai ser com qualidade. Caráter tem a ver com hoje ser do jeito, amanhã do mesmo jeito, outro do mesmo jeito. Eu gosto muito do exemplo do restaurante. Restaurante, querido, se você vai hoje comer no restaurante, não foi aquele gosto que você deu para o seu cliente, amanhã tem que ser o mesmo gosto. Hoje não pode ter 10 camarão e amanhã ter 5 camarões. Amanhã tem que ter 10 camarões de novo. Se tiver alguma coisa que ter 12 camarões. Ou são 12 camarões ou 14 camarões. Vocês estão indo aqui ou não? Sabe o que se chama isso? Caráter. A gente pensa que caráter é uma coisa, presta atenção no que eu estou dizendo. Caráter é uma coisa que tem a ver com mentira. Beltrano é um sem caráter. Mas você sabe o que significa caráter mesmo? É permanecer firme. Um empresário que atende um cliente hoje de um jeito e amanhã de outro, é um empresário sem caráter. Eu estou falando na epistemologia da palavra. Caráter é firmeza. O tempo passa, o tempo voa, e você continua do mesmo jeito. Vocês estão aqui ainda nessa noite ou não? Penúltimo é o objetivo correto da prosperidade. Qual é o objetivo correto da prosperidade? O objetivo correto da prosperidade é você entender que você está prosperando para um objetivo. Em Efésios 5:1 diz: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, como aroma suave. O que a Bíblia está dizendo, em penúltimo lugar, é que a gente tem que aprender uma coisa: a gente não pode pedir a Deus prosperidade. Você pode prosperar pela sua inteligência, pode, pela sua força, pode, pela sua capacidade, pode. Mas se você quer a prosperidade de Deus, aquela que enriquece e não traz dores, aquela que vai você chegar no cume. Você pode olhar, por exemplo, para um Elon Musk. Elon Musk é uma pessoa solitária, é uma pessoa que não consegue manter firme uma família, mas ele é extraordinário, ele está mudando a vida. Você pode botar um Steve Jobs, um homem que mudou a tecnologia, mas falido na família, um homem que deixou uma filha muito doida. Se você procurar lá ver, e ver a história da menina lá, se você procurar ver a estrutura dela, a prosperidade de Deus enriquece e não traz dores. É uma prosperidade que vai fazer você mudar o mundo, preservar sua família, sua saúde, a sua espiritualidade. Não há nada negociado, você chega com tudo. A prosperidade bíblica é aquela que você chega em um lugar, você vai conseguir o carro que você quer, a casa que você quer, mas você não vai abrir mão da sua fé, você não vai abrir mão da sua saúde nem da sua família.
Quando eu olho para uma pessoa que se diz próspera, eu olho para os resultados em várias áreas: saúde, família, espiritualidade. Eu olho em todas as áreas. Tem que ter um equilíbrio. Se não tiver equilíbrio, ainda não é a prosperidade bíblica. Deus está oferecendo uma prosperidade bíblica. É melhor você ganhar 1 bilhão e ter tudo isso preservado, do que ganhar 2 bilhões e perder sua salvação. Vocês estão ainda aqui ou não? Então vamos ter cuidado com qual tipo de prosperidade que eu quero. O que eu estou ensinando aqui é você chegar a uma prosperidade do que Deus quer. E Ele diz que quando você tem a prosperidade bíblica, preste atenção nisso, você tem o mesmo coração de Jesus, em que Ele era algo, Ele se encheu para poder ajudar. A prosperidade que Deus está lhe dando hoje não é para ficar em você. Se você está tendo uma visão de prosperidade egoísta, deixa eu te dizer uma coisa: Deus, Ele não vai botar a mão. Você vai conseguir chegar lá, você vai conseguir chegar lá, por causa do seu trabalho e sua inteligência, mas não está agradando a Deus. Quando você diz assim: no dia que eu tiver dinheiro eu vou ajudar a minha igreja, você está mentindo. No dia que você disser assim: no dia que eu tiver tempo eu vou ajudar a minha igreja local e vou pegar junto com as coisas de Deus, você está mentindo. Porque você já tem dinheiro, você já tem tempo, você já tem condição. Você simplesmente está mentindo. Você está dizendo para Deus: Deus, me promova, porque lá quando eu me for promovido eu vou continuar sendo desonroso e desleal. Porque eu nunca vi um rico, eu nunca vi alguém que tem muito dinheiro para ter tempo. Todo mundo que vai crescendo vai perdendo mais tempo ainda. Ou não? Vocês estão aqui ou não? Amém, alô, alô? Então, se você não souber separar hoje para o Senhor, você lá na frente vai se embolar todo e também não vai saber separar. Vocês estão ainda aqui? O verdadeiro motivo da prosperidade é ter um objetivo. E qual é o objetivo? Doar, ajudar, se somar, chegar junto. Amém mesmo? Rick Warren diz uma coisa interessante: quando você dá, você se parece mais com Deus. Martinho Lutero diz o seguinte: tive muitas coisas nas mãos e perdi todas, mas aquilo que fui capaz de colocar nas mãos de Deus, ainda possuo. Se você colocar seu emprego na mão de Deus, seu negócio na mão de Deus, sua família na mão de Deus, sua vida na mão de Deus, você vai possuir até o final. E por fim, suas emoções. Você tem que administrar suas emoções. E você só pode administrar suas emoções bem se você administrar sua espiritualidade bem. A Bíblia diz, eu finalizo aqui, eu quero que o grupo de louvor suba, por favor. Em Marcos 8,36 diz: que proveito ao homem é de ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Em 2 Timóteo 1,6 diz: por essa razão torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que há em você, mediante a imposição de mãos, pois Deus nos deu o espírito, não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. O que Paulo está dizendo: Timóteo, não perca. Timóteo, não perca. Timóteo, você está perdendo o melhor de Deus. Você está perdendo sua trajetória. Você está perdendo o propósito. Você está perdendo a unção. Você está perdendo a presença de Deus na sua vida. Alô? E como você tem que fazer isso, Timóteo? Levantando o seu coração. Você não pode permitir que medo entre em você. E medo só não entra em você quando você decide viver à altura do que foi falado para você. Então o que foi que Deus já falou para você? O que Deus falou para você, você tem que andar a essa altura. Pastor, Deus não falou nada para mim já. Vá lá ler a Bíblia. Existe quase 8.000 promessas, Deus falando para você que você é sacerdócio real, que você é nação eleita, que você é filhinho de Deus, tchutchuco do Senhor. Você é imagem e semelhança de um Deus Altíssimo, irmão. Não deixa o diabo botar uma canga, um jugo no seu pescoço, jogar você para baixo. Não, Deus, Ele lhe fez a sua imagem e semelhança. Se Deus lhe fez assim, não fez assim, para você ter uma história chamada tristeza, uma história chamada derrota. Você pode passar por derrota hoje, todos vamos passar por derrota. Mas você não foi feito para viver em derrota. Você foi feito para andar de triunfo. A derrota pode bater na sua casa hoje, mas amanhã ela tem que se encontrar com um homem ou uma mulher dizendo: ei, eu estou chamando a existência algo que ainda não aconteceu. E eu quero finalizar a minha vida dizendo algo na minha carreira. Eu quero dizer isso para o Senhor: eu combati o bom combate e guardei a minha fé.
Porque eu coloquei isso na trajetória? Porque eu não quero perder a minha fé diante dos projetos e as dificuldades. Se eu puder dizer para você, a mensagem que eu quis passar hoje para você é: número 1, se abra para conselhos. Número 2, se associe a pessoas que têm uma visão exponencial daquilo que você quer chegar e que Deus colocou no seu coração. E coloque cada área da sua vida, inclusive a espiritual. 3, tenha sabedoria. Invista em sabedoria. Não se esgote só trabalhando. Tem pessoas que não tiram um dia de hora de trabalho para estudar. Às vezes tem um curso, tem um treinamento que a gente traz para a igreja. Não, pastor, eu vou trabalhar nesse dia. Mas e se você tirasse aquela hora para não ganhar dinheiro? Ah, pastor, e quem vai pagar minhas contas? Ei, desde de ser tolo. Recebi aqui uma mensagem do irmão Marcos. Cadê o irmão Marcos? Que testemunho de Torá. Um casal que ele trouxe de amigos. Aprendeu algo aqui no curso Gerando Riquezas, botou para rachar. Foi ou não foi? E já botando coisas práticas do dia a dia, alcançou coisas maravilhosas, extraordinárias que estava esperando. Ei, talvez 2, 3, 4 horas, um dia, sem você trabalhar, você vai perder dinheiro lá, mas vai ganhar sabedoria aqui. Só que essa sabedoria aqui vai potencializar os seus resultados lá. Entenda. Entenda, você tem que investir nisso e nisso, nisso e nisso. E isso aqui vem. Isso vem. Vocês estão entendendo isso? O dia que você para mergulhar em algo, o dia que você para aprofundar algo, você não está perdendo não. Você está investindo no seu eu do futuro. Amém ou não amém? Amém ou não amém? E por fim, equilibre seu espírito e suas emoções em um grande propósito. Não perca a sua espiritualidade. Blinde a sua espiritualidade, porque ela é uma fonte. No dia que sua alma estiver caindo, é o Espírito que levanta e diz: aquieta-te, ó minha alma, porque você se atribula dentro de mim. Deixa eu te dizer uma coisa que vai levantar você no dia de uma derrota, no dia de uma tristeza. É o Espírito que está dentro de você, mandando a alma se calar e dizendo: creia, porque ainda que a videira não dê fruto, eu me alegrarei no Senhor. A alma só vai conseguir se alegrar com o que vê, mas o Espírito já traz coisas do futuro dizendo: espere, espere, porque está chegando. Amém, amados? Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.